Tá chegando o Black Friday, tá querendo comprar aquele televisor 4K pra finalmente ver aquela... Mas é mentira. Não é mentira, tem um vídeo de televisão Não, 4K. o Black Friday não existe no Brasil. Existe, tá saindo Black Friday. Não, é tudo mentira. Eu posso fazer meu vídeo? Ah, desculpa. É Black Friday e a gente vai trazer pra vocês aí... Mas é mentira. Mentira o quê? O Black Friday. Então foda, você vai descobrir como comprar uma televisão, cara. Dane-se, eu cansei. Fala galera do Geek, eu sou o Godcause e você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia pra games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no também meio é óbvio, é claro, é lógico. Já ouviu eu falando que nós vamos hoje fazer um guia para que você possa escolher a melhor TV 4K na sua jogatina. Aproveitando, é óbvio, é claro, é lógico, sexta-feira, Black Friday, promoções exclusivas de televisores que devem estar pintando aí em lojas, principalmente do lado dos consoles, onde PlayStation 4 Pro já apoia, mesmo que checkboard, mas a saída de resolução 4K com os 8.204.400 pixels, e principalmente Xbox One X, onde você encontra a natividade dessa resolução. PC Gamers também é uma opção a utilização de televisores 4K. Nós do canal Detonando Geek não recomendamos tanto uma televisão 4K para PC Gaming, sim mais uma questão de monitores, mas a gente vai se aprofundar no assunto para principalmente ajudar você na decisão. É importante falar que isso não se trata de um guia de modelos exclusivos do top 10 de modelos brasileiros que vai te trazer o melhor custo-benefício, mesmo porque isso é um tanto quanto difícil fazer e impossível também. Geralmente esses top 10 de televisores são baseados muito mais em marketing do que realmente funcionalidades, e a gente também vai mostrar um pouco disso pra você. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal para apoiar toda a comunidade que quer, é óbvio, é claro, é lógico, a melhor experiência 4K para a sua jogabilidade, e também você apoia o canal a fazer cada vez mais conteúdos relevantes como este pra você. Dica importante aí também, você quer aproveitar Black Friday, aproveite nossos parceiros e você vai conseguir descontos ainda maiores, além dos descontos mencionados na SD, que você consegue no código DG3, 3% de desconto em qualquer jogo, ou DG10, você consegue em 10% de desconto em qualquer software que você comprar na loja. Você não quer ir na SD aqui, tem a GameCenterPaulista.com.br, utilizando o código Detonando Geek, você tem aí 5% de desconto em qualquer item da loja. É óbvio, é claro, é lógico, não podemos deixar de fora Terabyte Shop, que já tá com Black Friday com impressionantes aí ofertas em placas de vídeo, teclado e mouse, exatamente, você tem Xbox e tudo mais. Dá um colo aqui no link, você vai se surpreender com as promoções da Terabyte Shop, tá foda mesmo, cara. E vamos começar falando do tamanho da televisão, uma categoria demasiadamente importante. Televisores 4K trouxe uma coisa muito legal em relação ao Full HD, aliás, trouxe várias, mas uma das coisas da parte externa é o tamanho. As televisores Full HD, você não tinha a possibilidade de ter um televisor muito grande num espaço muito pequeno. Por quê? Porque a polegada geralmente era maior que a densidade de pixel. Televisores Full HD, cerca de 2 milhões de pixels, 60 polegadas, se você fica muito próximo, você começaria a ver aí o micro serrilhamento de bordas aí, por exemplo, de personagem e tudo mais. Televisores 4K já tem uma grande vantagem sobre isso. Você pode escolher displays grandes mesmo em locais pequenos. Por quê? Porque a densidade de pixel aumentou. Em comparação a cerca de 2 milhões e lá vai cacetada, são 8.204.400 pixels na tela. Ou seja, preenche muito mais o tamanho do seu televisor e você não tem aí o desagrado de micro serrilhamento nas bordas por estar próximo a este televisor. E é por isso que a gente começa aqui recomendando a você que adquira telas de 50, 55 e 60 polegadas. Eu diria que o ideal é de 55 para cima. Para quê? Para que você tenha exatamente toda a experiência 4K, não só de nitidez, não só de resolução, mas também no aumento de percepção. Um televisor 4K de 40 polegadas, ele vai te dar uma maior nitidez. No entanto, a densidade de pixel vai ficar muito mais cravada. Então, mesmo você tendo um ganho, não vai ser tão grande. Então, para que você tenha um investimento e um resultado impactante de cara e falar, essa porra ficou da hora,
55 polegadas para cima seria o ideal e o que a gente recomenda. Falando da parte externa ainda, vamos falar um pouquinho agora de uma dúvida cruel entre os players e se faz diferença realmente. Televisores curvados, que foi grande moda uma época aí nos televisores Full HD, ainda se apresenta em alguns modelos, principalmente alguns modelos da Samsung. Vale a pena o tela curva? A primeira coisa que tem que saber do tela curva é que sim, vale a pena, ele aumenta aí a sua visão panorâmica, pelo menos nas laterais. Só que é importante você saber que não é todo jogo que você vai ter esse benefício tão grande assim, ele é principalmente focado em jogos de FPS. Um monitor, por exemplo, ou até mesmo um televisor, que você está jogando um jogo de FPS bem rápido, um multiplayer, e ele te dá a visão panorâmica, além de ter uma maior imersão e experiência, você também tem uma certa vantagem em relação ao seu campo de visão. Só que você tem que ficar atento sobre a posição e distância ao televisor. É importante que você segregue que o seu televisor fique a 180 graus do seu raio de visão, ou seja, a sua visão acaba no canto direito e acaba no canto esquerdo do televisor. Se ultrapassar isso, já começa a você perder a imersão desse televisor e ele começa a ter uma aparência realmente plana, o que não vai fazer absolutamente diferença nenhuma. Vamos sair um pouco de fora e vamos entrar dentro do televisor, que é a coisa mais importante. Vamos começar falando da quantidade de hertz. É importante você saber que provavelmente não exista mais no mercado televisores 4K que venham com HDMI 1.4, por exemplo. Mas se existir, mesmo assim fique atento a isso. O HDMI 1.4 te garante apenas 30 Hz, ou seja, 30 FPS. Tem muito jogo de console hoje que está chegando a 60 FPS mesmo em 4K. Então já não é uma opção você pegar um display aí 4K com HDMI 1.4, se existir. Eu acho que nem existe ainda, mas é sempre bom lembrar. Os padrões hoje são HDMI 2.0, eles alcançam aí 60 Hz, alguns televisores estão alcançando 120 Hz, mas existem duas maneiras de alcançar esses 120 Hz, reais e interpolados. O que realmente você está precisando para o game são os reais. Ora, as bolas, Godcos, o Hz está ligado diretamente ao FPS, mas um console não dá 120 Hz, mas você tem que ter uma grande vantagem da percepção, que é o que? Quanto mais Hz dá um display, quer dizer que ele tem que ter o menor input lag, ou seja, o menor tempo de latência do sinal do seu console para o televisor. E se o seu televisor é capaz de 120 Hz, mesmo que o seu console não consiga empurrar isso, quer dizer que ele tem um tempo de resposta menor, como acontece nos monitores. O monitor de 144 Hz tem um tempo de resposta menor do que um monitor de 60 Hz. E eu estou falando em relação ao input lag e não a tempo de resposta de pixel, que infelizmente em televisores, mesmo os 4K, mesmo mais tops do mercado, realmente não tem nem o que comparar com o monitor. Se você está atrás de suavidade de transição de pixel, que é o tempo de resposta, vai para monitor. Seguindo essa linha de raciocínio, dê preferência a televisores 4K que conseguem atingir 120 Hz reais. Uma coisa importante que você tem que entender é que nenhum desses caras vão atingir 120 Hz em 4K, porque eles são HDMI 2.0. A resolução HDMI 2.1 ultrapassa os 60 Hz. Então você vai conseguir 120 Hz em Full HD ou menor resolução. Mas mesmo assim, um televisor que tem a capacidade de fazer essa transição de 60 para 120, mesmo que for em Full HD, ele tem aí um processamento mais rápido. Não é garantido, mas a probabilidade do input lag dele ser menor é muito mais provável. HDR, essa é a principal coisa que você deve levar em consideração. Tem que estar na lista aí no número 1. Qualquer outro quesito que você achou incrível no seu televisor 4K que você vai adquirir e o HDR não for legal, dispense esse televisor, porque a gente está fazendo uma análise para games. HDR talvez seja melhor ainda que a própria resolução 4K. Ele deixa o preto mais preto e o branco mais branco. Fazendo isso, você tem cores realmente muito incríveis e transições de cores nos jogos de uma maneira que a experiência e imersão no jogo fique exuberante. Se o gráfico do jogo já é bom, ele fica ainda melhor com aquelas cores vívidas para você. Mas não é todo o HDR que serve para game. Você tem que garantir que pelo menos parta do HDR10. Tem HDR10, HDR10+, e DubVision. São os três principais padrões hoje no mercado para gaming e para todo mundo. HDR10 ele trabalha de 400 nits para cima. O nits é a quantidade de iluminação que a televisão consegue emitir. E para que tenha um HDR no mínimo aceitável, tem que ser 400 nits. Deste ponto em diante, você vai entender
porque faz tempo que aqui no canal a gente acaba não recomendando as séries mais baratas da Samsung, que é a MU 6100, 6300, tem a KU 6000, lá vai cacetada. São televisores que só vêm sobre a marca HDR Premium, mais nada. O HDR Premium da Samsung, quando não vem acoplado de nenhuma outra sigla, 10, 10+, significa que são televisores que possuem 350 nits de iluminação. Não é um HDR tão vívido. Não são televisores ruins, são televisores que possuem até um input lag interessante para game. Muita gente que comprou é satisfeito, no entanto não estão absorvendo a melhor experiência. Então, portanto, a gente recomenda a você que busque televisores que possuem a sigla no mínimo HDR10. O HDR10 vai até 1000 nits. Acima disso, HDR10+, que é uma evolução do HDR. E acima disso também nós temos DubVision. O DubVision ele consegue alcançar até 12.000 nits. No entanto, ele é muito mais difícil encontrar em televisores. A linha Samsung não trabalha com DubVision. O DubVision também não é tanto o jogo que está adentrando a ele no momento, mas já tem jogos. Tem Gears of War 4, a gente também tem Assassin's Creed Odyssey, For Honor. A Ubisoft está apoiando bem o DubVision, como tem a lista completa aí que você está vendo dos jogos que já possuem essa tecnologia. São jogos que alcançam aí um máximo do HDR. E é importante você saber, dentro dessa ordem que nós falamos, 10, 10+, e DubVision, quais são os melhores. No final é o DubVision. É importante também falar que uma televisão DubVision, ela possui já o HDR10. Então você não vai ter problema de compatibilidade. Então se você tem um jogo que só tem HDR10 e você tem uma televisão que tem a DubVision, quer dizer que ela funciona também com o HDR10. Então você não perde funcionalidade. Você só tem uma escala a mais. Quando o jogo tiver DubVision, você vai conseguir colocar aí o máximo de qualidade nele. Agora vamos tratar um pouco de displays. Eu acho que as outras tecnologias, por exemplo LED, LCD já é muito conhecida da galera, mas vamos falar um pouco em relação à grande dúvida que eu recebo bastante quantidade de perguntas. QLED versus OLED. Existe muita diferença? Qual é melhor? Essa pergunta, qual é melhor em tecnologia, tem até um certo nível de resposta. O que é melhor depende muito do que o produto e para qual uso você vai fazer dele. Nós vamos dar diferenças e alguns exemplos do que é melhor QLED e do que é melhor OLED. Para que você entenda, a primeira coisa que você deve saber, que QLED é uma linha da Samsung. Ela trabalha de maneira diferente do OLED. Geralmente a QLED, a QLED ela tem um painel de iluminação traseiro que traz toda a propriedade de brilho. A grande vantagem dela em relação ao OLED é a quantidade de brilho que é maior, ou seja, ela consegue trazer imagens mais vívidas, acoplado com HDR10+, porque as linhas QLED da Samsung tem HDR10+, ficam extremamente lindas. Do lado do OLED, a iluminação não é através de um painel de LED, a iluminação é orgânica. Se você teve alguma familiaridade, já pesquisou alguma coisa sobre televisores de plasma, o OLED funciona mais ou menos isso. Ele produz a própria iluminação. Dessa forma, ele consegue fazer algo que o QLED não consegue fazer. Como o QLED tem muito brilho através de um painel de luz traseiro, o OLED ele não tem esse painel, então ele tem o preto mais preto. Ou seja, o alto nível de contraste do OLED é superior ao do QLED. Enquanto o QLED tem mais brilho, o OLED tem mais contraste e traz um preto muito mais preto do que o do QLED. E qual a diferença básica disso? Basicamente, se você tem um local muito iluminado que você vai colocar a sua televisão, a gente recomendaria você colocar painéis de QLED. Por quê? Porque o QLED ele trabalha muito bem com vários níveis de iluminação. Você vai colocar a televisão, tem uma janela com sol próximo, é muito claro a sua iluminação da sua casa, a gente recomenda você usar o QLED. Se você tem uma casa que é mais escura, você está interessado em montar aí um home cinema, aquela coisa mais intrusiva, com um painelzão grande, talvez o OLED seja mais interessante para você. Mesmo porque televisores da LG que trazem OLED geralmente tem o benefício de configurações avançadas de calibração de imagem, como a série LG no geral traz. E isso traz um benefício para pessoas que querem criar aí cinemas internos, que querem personalizar a sua área de tanto jogar videogame quanto também assistir filmes. Agora, a QLED é muito recomendada para o
padrão básico aí de casa, que é bem iluminado, janela e tudo mais, como eu disse. Mas não é só isso que tem a grande diferença. O OLED ele tem um grande problema, que é o burn-in. Assim como ele se trata de uma iluminação orgânica, ou seja, ele produz a própria iluminação que precisa para o televisor, ele traz também um problema que acontecia nos televisores de plasma. O burn-in, para quem não conhece, é aquela coisa chata que fica gravada, aquela imagem parada que muito tempo na televisão. Para que você tenha a ideia, pode prejudicar o seu gameplay ou até mesmo o display se danificar com o tempo, eu acho que nada melhor do que essa análise que não foi feita por mim. Ela é incrível, essa análise. Ela foi feita pelo pessoal do Rare Things. É uma análise que os caras passaram 42 semanas com os televisores ligados e concluindo qual era o nível de mancha que chegaria. É óbvio que a lógica é importante falar que mesmo que ela traga o mesmo problema aí dos televisores de plasma, o índice de burn-in de uma televisão OLED é bem menor que o de plasma. Uma coisa que a gente teve na pesquisa aí do Rare Things é que nos jogos em si não houve o burn-in, mas em si na parte da televisão. Eles colocaram lá com uma apresentação numa CNN online por muito tempo e começou a aparecer o burn-in. É importante falar também que o tempo que levou para se formar o burn-in foi muito grande, foi mais de uma semana para começar a apresentar a mancha na tela. E outra coisa importante que é para você saber também é que esses televisores vêm dotados de funcionalidades para que você limpe a tela, para que depois que você percebeu que manchou depois de uma jogatina, ainda tem como voltar, mas se ficar muito tempo realmente mancha. Então é um problema que você tem que estar ligado com os televisores OLED, que tem a vantagem de trazer o Dub Vision por ser da LG e tem uma grande vantagem, como eu disse, também na parte de configuração. Mas eu falei muito de LG e de Samsung porque realmente são os principais concorrentes hoje do mercado, e é importante falar que em todas as análises e reviews de televisores são as duas marcas que mais apontam o índice de melhores televisores para games, tá? Dando destaque aí para LG da linha B8 OLED e também para qualquer televisor da linha QLED da Samsung. Uma vantagem para a linha QLED da Samsung é em relação ao VRR ou FreeSync para os usuários de Xbox One S e X também. Você tem essa disponibilidade de funcionalidade, o que é demasiadamente importante. Também informar que só funciona em 1080p, mas cara, já funciona. Fora a linha QLED, foi anunciado mais 20 modelos que utilizariam FreeSync aí da Samsung, incluindo o NU8000 e NU8500. No entanto, esses dois modelos não estão no Brasil. A gente entrou em contato com o chat aí da Samsung e eles informaram que só a linha QLED está disponível no Brasil. Qual é o melhor televisor para você comprar para jogar games? Definitivamente tela grande com HDR no mínimo de 1000 nits e também sendo o display QLED ou OLED. Esses são os melhores televisores para você adquirir na sua jogabilidade 4K, dando preferência quando puder e tiver a Dolby Vision. É óbvio, é claro, é lógico que ninguém tem tanta grana assim para empregar talvez nesses displays, mas quem tiver vale muito a pena. Se você vai pegar uma coisa mais barata, usa aí esse equilíbrio que nós demos para você, para que você tenha escolhas legais. Sempre preferência para hertz maiores, sempre preferência com HDRs melhores e telas maiores. Agora, se você é PC Gaming e vai colocar na sua frente, nunca no canal da Tanguy que a gente vai recomendar para você colocar um display de 50 polegadas na sua cara. Isso fica horrível. Não, você vai conseguir ver porque a densidade de pixel é bacana num display desse. O problema é que você vai ter um problema de ergonomia horrível aí. Sem contar que para PC Game é muito recomendável nos monitores por causa do tempo aí de troca de pixels de 1 milissegundos, 2 milissegundos. Isso suaviza muito. Aliás, você é competitivo e para poder jogar o seu multiplayer, que é um jogo rápido, a gente sempre recomenda monitores. Mas é óbvio, claro, lógico que televisão também tá no radar da galera e ainda é preferência na parte dos consoles. E se esse vídeo me contou tudo que você queria saber sobre televisores 4K, quais são as melhores características que você deve procurar para poder realizar a sua compra, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, é demasiadamente importante para todo mundo. Participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, PlayStation 4 Tech, links na descrição. Eu sou o Gotcross e até a próxima.